Paulo Chaves, Aladê, de Logum Edé. Quero já começar a lhe agradecer a sua boa vontade de você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Um momento um tanto que tristonho para todos nós, acho que para o Candomblé como um todo, mas a vida segue e nós estamos juntos. Gostaria que você aproveitasse e apresentasse. Quem é Paulo Chaves? Paulo Chaves, o homem de Logum Edé, com a Ganju. Com duas cabeças, assim, quente, mas duas crianças, bem dizer, né? E, filho de mineiros, Dona Margarida e seu José Vieira da Silva. Meu pai carnal, minha mãe carnal, que vieram lá de Muriaé para o Rio de Janeiro, para ficar ali no centro de Piabetá. Moramos lá e depois só mesmo me afastei depois mais para adulto, quando fui para Civil Quartel, que eu fui para São Gonçalo. Aí comecei as minhas trajetórias por aí, pelo Rio de Janeiro. Morei em muitos lugares, vários lugares, não foi só em Piabetá, que eu gosto muito, não gosto de fazer um biguinho não, mas aí consegui fazer uma trajetóriazinha de morar um pouco em São Gonçalo, um pouco ali em Cordovil, mas depois que eu caí em Benfica, eu estou lá até os dias ainda. Tá certo, me explica uma coisa, como é que foi que você chegou no Candomblé? Bom, o Candomblé, começava a bater desde criança. Porque quando a mamãe falava assim, vai pegar doce, falei, mãe, vamos. Ela chamava todos nós e falava, aonde tem macumba, não. Aí eu falei, mãe, não tem, pelo amor de Deus. Aí saíamos 7 irmãos, tudo com aquelas carreirinhas para pegar doce. E a mamãe falava, no macumba não. Então tinha minha irmã mais velha, a Zezé, ela falava, Paulo Sérgio, você é meio doido. Eu falei, não, vamos mandando. Aí eles faziam assim, você espalha para uma rua, outro espalha para outra, aí saía. Aí não tinha como, eu escutava pum, 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 pum. Aqui dá mais doce. Cara, você não entra não. Eu falei, aí ela falou, entra lá para ver como é que tá. Eu entrava e gostava, os herês, aqueles bolos jogando um com a cara do outro. E eu tinha uma coisa que até hoje eu fiquei triste. Porque uma vez eu fui e os herês jogavam muito refrigerante, bolo nas crianças. Eu tinha uns 7, 8 anos. E eu fiquei feliz. Eu fui para lá e botei minha cara assim no meio daquilo. E veio um herê. Nele não pode. No senhor, nem você eu não posso. Senta aqui. Fiquei sentado, eu, criança, eu olhava. Você não pode, você tem coroa. Eu falei, mas o que tem? Eu não posso comer doce, não pode jogar refrigerante. Você não queria levar o banho de Guaraná? Nunca levei um banho de Guaraná. Eu era doido para levar aquele banho de Guaraná, jogar em bolo em mim, sair. Eu falei, vou chegar em casa agora, vou apanhar de mamãe toda. Eu saí. E tínhamos uma sequência que minha mãe guardava umas latas. Então cada um, éramos 7 irmãos, cada um tinha uma latinha. E as latas maiores. E a minha mãe falou assim, a lata do Paulo Sérgio lotada. Nossa, mas ele anda, mas é bom. Aí tinha uma irmã do meio, que é meio Yansan, Ana Lúcia, falou, mentira, ele vai no centro. Porque eu não consegui dar um pouco para ela, eu acho, do doce, eu dividi, porque eu era meio egoísta, criança, né? Criança. E eu não dividi, então ela me caguetou, a mãe, não pega no centro. Mas peraí, mas sua mãe não queria que pegasse sempre, sua mãe era evangélica? Não, católica, mas tinha aquele negócio, o medo, naquela época da visão, mas depois ela foi se assimilando, depois ela já deixava a gente ir em alguns cantos, ela tinha um lugar em Piabetá chamado Aldeia, que era Vovó Escalina, era uma das mães de santo mais antigas de Piabetá. Então, quando tinha alguma coisa, ela levava para rezar. E através do meu falecido avô, que era o seu avô Abílio, meu avô Abílio Mateus, pai do meu pai. Ele era um rezador. Então, isso aliviava um pouco. Mãe, o vovô reza a gente.
Entendi. Não, mas não é centro. Mas era a mesma coisa. E ela ficava feliz e até, então eu entrei, depois eu fui assimilando, depois eu, quando mais velho um pouco, começava a ir mesmo, já com 15, 14, e nesse centro lá da aldeia, que era da Dona Oscarina, para me rezar, e pagava consulta, ia com o vovô, conversava. E depois, quando o Henrique falou comigo, falou, você não adianta, você vai ser nosso. Mariazinha da Mata. Nessa aldeia, ela disse, eu falei para ela, se você me botar no exército, eu vou seguir. Mas ela disse, você não vai entrar pelo amor, você vai entrar um pouco por doer seu coração. E realmente eu não estava errada. Nós ficamos criança e assim, já na fase adulta, eu perdi um irmão. E aquilo foi uma coisa, eu estava no quartel, assim, ficamos tristes, minha mãe. E depois, logo um ano e meio depois, outro irmão também de cirrose, e o outro com um problema de pulmão. Então aquilo me assustou, e eu fui. Eu falei, não, mas isso é alguma coisa que está acontecendo. Não, não é nada, não, isso é da vida. E eu tinha medo assim de minha mãe ficar muito triste, muito... Aí eu fui a um centro da Dona Lécia, que era ali próximo de casa, na rua Magé. E eu conversei com ela disse, olha, meu filho, eu joguei com ela disse, você vai ser promovido, você vai ter uma vida longa no quartel. Mas eu falei assim, eu queria falar do quartel, mas eu queria entrar num outro assunto. Por que morreu 2 pessoas lá em casa? Então ela disse, era isso que eu ia falar com você antes. Pelas dores, vocês têm ancestralidade. E ninguém está indo entrar para seguir uma religião. Para seguir a religião do espiritismo. Eu falei, minha mãe vai me matar se eu entrar. Aí ela disse, mas eu creio que você que vai ser o que vai entrar. Aí quando ela jogou, ela disse, você sabia que você vai falar a língua deles, de fora, que você não vai ser de Umbanda. Você vai fazer a cabeça e vai ter muita gente ao seu redor. Você vai aparecer e vai ser visto. Falei, tá tudo bem, paga o jogo, que eu já estou saindo. Tá? Ela disse, não precisa de jogo. O Oxum disse que eu não posso te cobrar. E aquilo já, ela disse, mas você vai. Porque não vai demorar muito, vai acontecer mais alguma choradeira na sua casa. Aquilo me deixou. E faleceu meu pai logo assim, 2 anos, 1 ano e pouco depois, 2 anos. Então foi muita sequência. Sim. Aí que eu falei, não, agora eu não vou deixar mais. Agora eu vou. Eu fui, eu comecei a ser a Biana na casa da tia Maria, que era uma irmã de minha mãe carnal. E aquilo foi aquele macumba, você vai ver, você vai ficar pobre. Você fica louco. Então todo mundo achava que era loucura, ia pegar. Eu falei, não tem nada não. Frequentei a casa de tia Maria até a 91, de 87, quando eu estava no quartel, de 88 até 91, aí em 91 eu fui me afastei um pouquinho, depois voltei de novo, aí nós continuamos. 93, 94 conheci o Midariuá, e que eu sempre lia livros dela, e eu conheci, eu fui convidado por Laiodê, do Ogum, e o Laiodê me levou até lá para conhecer a casa do Midariuá. Então, cheguei na porta, eu vim procurar o Carlos Buque. Aqui não tem Carlos Buque. Eu não sonhava que eles tinham de Gina, porque falava que Candomblé de Queto não tinha de Gina, sabe? Não, aqui não tem Carlos Buque. Falei, como é que eu vou falar agora? Ele trabalha no HCE. É o Laiodê. Aí mandaram entrar. Quando eu entrei, sentei na varanda, em 94. Eu sentei na varanda e fiquei lá. Eu senti um perfume passar. E eu olhei. Atrás ela estava dando. Ela tinha, assim, antes do candomblé, ela se arrumava com uma roupa que não era para toque. Era um alacá bonito, que eu tenho até fotos com esse alacá que eu tirei, que eu adorava quando ela veio me recepcionar com ele. Eu falei, mãe, eu quero uma foto dessa. Mas bem depois que eu consegui. E eu senti aquele perfume primeiro. E ela botou a mão. E eu virei e fui me ajoelhar. Não precisa ajoelhar. Aí eu beijei a mão dela e ela beijou a minha. Eu falei, eu não sou feito. Ela disse, não, aqui eu estou dando benção ao orixá. Não tem nada de feitura. E numa varanda que a gente tomava café, esperando o toque. Começou o toque, nós fomos, e nós trocamos os olhares, assim, bem... Falei, ela me olhou, fiquei sem jeito. Não demorou muito, no outro dia de manhã nós ficamos lá, porque a festa era aquelas festas que ia até tarde. Aí acabei amanhecendo lá. E fiquei com a Andréia de Xangô conversando, e ela veio e bateu no meu escola. Você é da casa de quem? Falei, eu da casa de Maria, lá no Gramacho, mas estou um pouquinho afastado. Tá bom. Aí você trabalha em quê? Eu falei, sou chaveiro, trabalho no Hospital do Exército.
você vai ter que fazer um serviço para mim, vem aqui na semana. Bom, me seduziu nos serviços, fiz o serviço de chave para ela. Essa parte passou e eu perguntei se ela podia jogar para mim. Ela falou, não, tudo bem. Isso aí passou em 95. Em 95, em janeiro, fevereiro, ela jogou. Você vai ter que dar arbori, está cobrando a cabeça. Eu falei, então é por isso que eu queria ver. Mas conversa com a sua mãe, que aqui é uma casa grande, volta lá. Eu falei, não, eu tenho algumas coisas para pegar, eu pego. Aí consegui resgatar algumas coisas da tia Maria chorou muito. Eu ia fazer seu santo, falei, não, mãe, primeiro vou dar um pulinho lá. Ela não demorou muito, deu bori em abril, na festa do orgulho, em 94, em abril, já era 94, 95, em abril de 95. E dia 20 de maio eu estava saindo já para Santo. Ela conseguiu, a saída do bori, me seduziu, falou, não, a gente segura que eu estou recolhendo mananã. Aí eu não entendia nada, mas falei, mas quem recolhe, não pode recolher com o nanã, porque o nanã morre. Aí eu disse, ela deu a risada que o senhor deu. Quem te disse isso? Eu falei, mas nanã não é a santa da morte, é a santa da vida, da paz, da alegria. Eu falei, que bacana. Então eu recolho você. E acabou vindo o Marcelo, que é o Faragi, que apareceu, e a menina que era esposa do caseiro, que era o Yagi Beuron, que foi minha irmã de barco. Então o barco começou com a Nanã, depois foi eu, e saiu 4 pessoas no barco. Caramba, que beleza. Deu o nome de Aladê na sala em 95, 20 de maio de 95, que agora, recente eu fiz 21 anos de santo. Caramba, 21 anos passados. Legal. Fechei o ciclo todo com ela, que o primeiro bori da minha vida foi com ela, feitura, 1 ano, 3, 7, cargo e DK também com ela. Caramba, que beleza. Acertei tudo, só faltou agora 21, mas ela está aqui, que ela é uma estrela junto comigo, junto com presente certeza. Sempre. Axé. Mas e aí me diga o seguinte, e essa nova vida? Bom, iniciado, feito de Logum Eterna, casa mãe Omindareuá, como é que é? Olha, foi... Ou se você não se deu conta, você estava entrando. Não, eu sabia que tinha um motivo ali, mas eu pensei que eu ia ficar numa casinha de uma negra, de uma mãe de santo pretinha, sentadinha, a vida toda do lado dela, a gente ia tocar, eu ia vir só para cumprir as obrigações e sair. Aí me passou mais coisas, e eu me senti depois, eu só fui cair a ficha, assim, mesmo, de coração. Quem era minha mãe? Eu tinha me dado como aquela mãe de santo que eu vi ela assim, aquela mulher pretinha que vamos fazer um almoço, vamos fazer a festa, que a gente tinha umas estripulias. Ela, você vai fazer o que sábado? Eu falei, não, mãe, não tem nada. Vamos na festa de não sei quem. A gente saía escondidos, ou então ela chamava os ogãs, a gente, eu quero que você vá comigo, você tem que ver isso e aquilo. E quando chegava o pessoal, você é filho de Omindareuá, mas para mim era Omindareuá, era uma senhora que tinha conhecimento, tem tudo, mas o meu coração, eu tinha ela, sua mãezona, minha mãe, gostosinha aqui para mim, e foi muito conhecimento que eu tive, e ela ensinava muito bem a gente as coisas para nós. Quem aprendeu, quem não quis aprender, porque eu não quis mesmo, porque ela nunca escondeu nada, ela deixava as coisas abertas para você ver, ela jogava, falava em nome. Quem quiser vir jogar, você tem direito a um jogo no mês, mas vem pelo menos a me ajudar em alguma coisa na roça, e depois você tem direito a um jogo. Mas aí muita gente não tinha tempo também, mas ela teve a contribuição de ter muita gente do lado dela até o final. Sim. Teve a felicidade de estar com a gente, com todos nós. Os filhos eram muito agarrados com ela. Que ela era aquela mãezona, ela juntava todo mundo, aquela mesa, não tinha preconceito de ser Iaô, de ser menor. Não, vamos sentar aqui, hoje é festa, hoje é aniversário, eu quero todo mundo feliz. E muita vitória que eu tive com ela, fiquei, sabe assim, como dizer, o pessoal muito nas igrejas fala assim, ganhei milhões, troquei de carro. E aconteceu isso comigo também. Entrei com um Fusquinha, acabei no final, tem aí um outro carro. Meu terreninho está lá, estou fazendo algumas coisinhas nele, e acabei construindo até no finalzinho, comprando ali em Benfica e fazendo um apartamentozinho para mim. E tem a casa de mamãe lá em cima. Que é verdade que ela fala, tu não se ilude com nada não, que você tem que ficar comigo.
78 anos, uma mineira que faz feijoadas, né, comidas a balde, e ela, você tem que ficar comigo. Agora, a francesa foi embora, agora você quer cuidar de mim? Eu falei, mas senhoras geminianas, duas geminianas. Sim, caramba. Uma agora dia 11 de junho e a mãe agora, dia 31 de maio. Bom, pelo que você está falando, você viveu intensamente sua vida de vodunce. Sim. Dentro da casa de santo. Você não fez santo e foi embora. Não. Eu não. Resumindo, eu tive uma falta no Candomblé, que eu tive dor de garganta e fiquei. Mas no outro dia eu fui lá lavar a panela, para tirar aquela falta, parecia um colégio. Então eu tinha que tirar a falta. E acabou que eu assimilei, que eu não tinha nada para fazer o sábado. Então, se tivesse um sábado para Candomblé, era o meu direito de ir à missa. Então era o meu direito de fazer um almoço para minha mãe, para os clientes dela que vinha, para o pessoal que frequentava a roça. O pessoal se ligou, você faz uma feijoada, uma comida gostosa. Eu falei, não sei fazer feijão não. E eu jurava que você era cozinheiro. Você não falou que você é chaveiro, eu estava achando que tu era cozinheiro. Chaveiro, mas a mão. É sério, porque eu sempre vi você, né, comandando as coisas da cozinha. Tudo, que ficou uma simpatia assim lá na roça. É para a cozinha de Iá. Fala com a Aladê. Então a mãe, depois de um período de quase 15 anos, ela ficou sem atravessar aquela cozinha dela quando tinha Candomblé. Ela chegava, eu quero um caldo de feijão. Por favor. Aí fazia correndo. Aí as garotas tinham um alívio que falavam assim, Aladê, faz um caldinho para a mãe, ou um suco de laranja, dá para adiantar aí? Eu estou lá para trás. Então aquele sábado era onde que ela, eu quero uma coisinha mais quente, eu abri um vinho, entra aqui. Tem um negócio aqui atrás, você está com sede? O sede que a gente já sabia que tinha um vinho, alguma coisa que ela gostava muito de tomar um vinhozinho de vez em quando. Isso me faz muita boa lembrança, sabe? O que vai me fazer muita falta é isso. Sim, e nessa sua militância, nessa sua dedicação, nesse seu empenho, evidentemente dá para você perceber as transformações que o Candomblé sofreu. Sim. Você acha que mudou? Concorda que tenha mudado ou não? Não, mudou sim, mudou. Com certeza. Mas... E essas transformações, essas mudanças, o saldo disso é mais positivo ou não tão positivo? Como é que você percebe isso? Eu acho que positivo até que está pouco, ainda podia dar mais abertura. Eu acho que assim, um pouco menos egoísmo, sabe? Porque as pessoas, assim, você tem direito de fazer uma roça, tem direito de fazer alguma coisa, a gente dá mais apoio. Os irmãos, vocês têm que comparecer à roça dos seus irmãos, você tem que estar na casa do seu irmão. Vamos lá, se eu não posso ir, junta aquela turma para ajudar numa matança, para ajudar nele, para se levantar a casa. Porque quando você vê um irmão de santo, em algum lugar que eu sei que isso eu posso sentir, qualquer um pode sentir, ou então outros barracões, ou até lá de casa, pode ser, é a falta de irmãos nos barracões. É que às vezes eu vejo muito, e quando você tem uma festa bonita e fala assim, você viu quantos irmãos estavam lá? Nossa, a casa estava cheia. Então, só isso, tem uma evolução muito bonita o Candomblé. Muitos jovens, assim, garotos que foram feitos novos. Aí você vê, o cara está com 30, 27 anos, 28 anos, é pai de santo. Mas ele foi feito novo, curtiu a casa dele, curtiu ali junto com a família dele. E ele, hoje, eu vejo, com essa, você até comentou sobre o Face, que isso para mim foi uma vitória. Né? Que a comunicação, eles ligam, a gente se fala, eu conheci pessoas, garotos jovens, conversando com o Candomblé firme, mas firme mesmo. Eu falei, olha, você está muito bom. Mas eu tenho vergonha de... Não, você não entra cantando, claro que isso é um alabê que faz, mas eu acho bacana porque a gente conseguir conversar, fecha a boca, cala a boca, você não entende nada, aí aquilo... Nós vimos muitos, você tem o prazer de ver isso também, a gente fica triste, como comentei até com a sua esposa,
Olha, eu sei, mas eu não sei fazer nada. Eu dependo da neta, tá lá com um jegue no pescoço, tá com aquilo tudo. Não me chama, não. Aí treme, mas não, se tiver aquela alegria, sabe cantar a primeira? Não sei. Eu vou puxar, você tenta. Se você não for, porque erra o B, acerta o C. Se trocou pelo C pelo B, depois a gente corrige, que é uma coisa rápida para fazer. Claro. E a gente acha bacana, quando irmão, você canta. A minha mãe era meia. Uma vez eu dei um tilt dentro do quarto de santo. Eu não sabia, eu estava quieto. Papai, e eu estava fazendo a matança. Eu estava cortando. E ela disse: canta. A matança. Tenta tirar a primeira cantiga. Sim. Deus o livre. Não. E ela era aquela figura, aqui fora era uma beleza. Dentro do quarto de santo, a gente tem uma coisa que tranca a gente, até a gente treme. Aí eu falo, solta a voz pra gente escutar. Falei, mãe, aí depois cantei, eu consegui alguma coisa com os irmãos. E depois eu falei assim, na matança de Xangô eu vou cantar. Aí ela disse, canta perto de mim, sentado lá na coisa, cantamos, e depois, claro que a abertura. Mas essa é a felicidade, de passar um pouco para cada um, passando um pouco para cada um, acho que fica bem melhor. Tinha uma história dessa engraçada também, um amigão meu, a gente foi tocar um candomblé, e ele tinha recém-confirmado, e eu falei, pô, começa você cantando candomblé. E aí, ele, não, canta você. Eu falei, não, canta você, rapaz. Não, canta você. Canta você, rapaz. Eu esqueci. Eu dei uma gargalhada e ninguém entendeu nada. Não acontece isso. Acontece, é um lance que a gente... Tem o pai Cipriano. O pai Cipriano é uma pessoa que canta candomblé, canta muito mesmo. Aí tem hora que Aí a mãe olhava e ele... Enguiçou. Não bateu. Colou as placas. Ele, capaz, brigadeiro. Aí começava, a gente, essa. Obrigado. Ele voltava ali, ele ia perto dela. Então, essa é uma coisa. E também a força, a energia também é muito grande. A gente se assusta com a coisa, chega na sala, pum, canta, vamos, puxa. Sim. É contigo, esse é contigo, aí na hora a gente tem uma surpresa, né? Coloca, toma, você segura hoje lá, você corrige aqui, isso para distribuir, isso é a metade para cada um. A metade para cada um a gente sente o peso que é um toque. Você abrir uma casa, receber pessoas. Nossa, é muita coisa. Muito mesmo. É muita responsabilidade. E nessas transformações, o que é que mais lhe incomoda, fora essa questão das visitas, da frequência entre irmãos? O candomblé, digamos, olhando de fora para dentro do candomblé. Quem está de fora e olha o candomblé hoje, qual é a transformação que mais lhe incomoda? Olha, me incomoda de verdade. São a perda das cores da roupa do santo. Isso não está conseguindo me encaixar, sabe? Eu já acostumei o azul turquesa de Oxóssi, amarelo couro é Oxum, o azul é Iemanjá, então vamos ver. Mas agora tem uma coisa que eu não consigo ver mais. Quando eu penso que é um santo, é outro. O cor de abóbora, o marrom em santos de água doce. Então, isso me incomoda e também cada hora eu não consigo chegar. As transformações são tantas que não dá tempo da gente atualizar. Eu quero ver uma coisa, eu estampar, quando eu vejo, não é não, isso aqui é Iemanjá. Aí cara. Olha, eu já cheguei num candomblé, tinha um homem dançando, um homem de azul marinho. Eu fui lá, salvei, Ogum! Não era Ogum, era Xangô. Eu falei, o senhor me perdoe, mas o senhor está de azul marinho. Eu não sei, porque eu queria que conseguisse dizer, explica, para eu saber porque esse cor de abóbora tá com o seu santo. Sim. Não, eu acho que, bom, pela parte tradicional eu levo ainda nas cores bem clarinhas, estou até sentindo um pouco a diferença que eu estou de branco, porque o falecimento de Midiá, eu estou usando branco e eu não tenho ido para claro lugar nenhum, mas o estampado é minha cara, então o florido, o estampado não é bonito, o candomblé é seco, mas agora eu acho que no orixá já é o vestimento.
Ali é uma particularidade dele. É como filho de conta, né? Hoje em dia... Não, você não consegue mais saber. Identificar quem é quem pelo fio de conta. Você olha, tá com o fio, tá... Minha mãe disse, quando você põe algum candomblé, você bota. Se você pôr... Aliás, o senhor tá com um fio de conta tradicional, porque hoje em dia nem fio de conta longo assim não está não, eles não, mais. Não, agora toca um mais curtinho, mas são colares. Esse vai dar... Esse é fio de conta. Esse é fio de conta, esse vai do pescoço até, né? Bom, assim, tá explicado. Vai do pescoço, antes da genitália, até abaixo da barriga, antes da genitália. Então esse é o tradicional, que é o meu, que dá para identificar, que é a imagem. Você é de Logum-Edé. Dá pra ver, mas aí... Às vezes vejo quanto tem Logum-Edé marrom, é Logum. Logum-Edé marrom? Tá vendo? Eu não tô sabendo. Eu me aproximando. Tem roupas que não dá mesmo para passar. Não tem. Assim, até um azul mais escuro e algum outro santo, mas não tem. Não. Só essa que me preocupa, mas eu também não vou ser eu que vou lá. Não. Mas essa parte me deixa. Mas essas coisas são importantes porque elas são símbolos. Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente faz, tudo que a gente move, mexe, é simbólico. Marcou. O cântico, o fio de conta, tudo isso são símbolos de representação e de identidade. Não é isso? Falou a palavra. Que você vê, todo mundo tem. Você sabe a identidade de cada um. Do Brasil você vê verde, Instituto Félix Pacheco, o Detran. Você pega um americano, é marrom. Aí você fala, esse cara não é daqui. Isso aqui não é meu. Exatamente. Mas na África tem isso. Não, peraí, na África eu vejo lá Xangô de vinho. Sim. Bacana, bastante vermelho. Então, Oxóssi daquelas roupas bem de couro, coraça. Então não tem como a gente virar a história, mas também faça um bom candomblé, mas muito obrigado, eu aceito o meu antigo. E me diga uma outra coisa, como é que você é um rapaz novo, um homem novo? Obrigado pela parte espiritual. Você é novo, tem muita vida ainda, graças a Logum-Edé. E o que você imagina que vai ser o candomblé daqui a 30 anos? Quando você estiver daqui a 30 anos, você está com uns 80? Não, 30, 75. Não, peraí, 45 mais 30. 75. Então, essa base, pô, 80 seria bom, ficar para então. Aí, mas a continuidade, eu acho que está com uma abertura boa, porque tem pessoas jovens que estão botando casas e está fluindo a coisa, porque estava ficando. Chegou um período que todo mundo estava abrindo candomblé. Depois um período fechou. E está voltando as pessoas ter casa, de fazer o toque dele, alugar. E, antigamente estavam tendo muito casas alugadas. Papai, ele montou uma axé, daqui a pouco não está mais, não, que aquilo ali não era dele. Sim. Mas agora eu estou vendo que tem pessoas comprando, capinando, trazendo os irmãos. E eu acho que para futuramente vai ter, claro, pessoas que vão usar e vai estar com o nome bem seguido e pendurado. Porque os mais antigos, tem alguns mais antigos, estão vindo muito para próximo desses mais jovens. Sim. Que vem e aconselha como vai fazer, e a gente tem procurado mais. Porque antigamente eles não eram muito de abertura de falar. Sim. Eu não querendo voltar, já voltando minha mãe, ela tinha uma coisa boa, que ela ligavam para ela. Como faz isso? Morreu um filho de santo. Faz isso. Eu sou o Jorginho, tal, e bom e tal. Ela não sei quem é. Mas eu passei. Então, essa uma abertura que eu achei e eu aprendi. Ela disse, o jogo, ele tem que ser cobrado, mas ele não pode ser negado. Então, eu aprendi, o cara, queria jogar, Paulo, quanto é? Falei, o que houve? Problema lá em casa, traz uma vela, traz alguma coisa e uma salva que a gente está lá. Pô, legal, poxa, você foi maneiro comigo, a vida acertou. Então isso eu ganho muito mais. Sim. Me dá uma alegria muito grande quando as pessoas ligam para mim e falam assim,
deu tudo certo. Tá bom, estou andando bem, agora eu quero falar contigo depois. Esse depois é uma beleza. Se quiser acertar um negocinho, pagar uma. Aceita, toma cervejinha, que é de praxe. Faz parte, né? Não, mas não tem jeito. Eu adoro. Não. É verdade. Então, na sua compreensão, você acha que existe um movimento positivo de avanço, de melhoria do candomblé, essa aproximação dos mais antigos? Eu acho que sim, porque pelo fato de ter casas fechando, acabando, eu era filho, eu sou filho, mas não, então sim. Vamos agora, é seu filho, mas eu vou te ensinar como é que fazia lá em casa. Lá em casa é assim, assado. A chama, ou os ogãs agora está sendo uma coisa boa, que tem o ogã da Casa Branca, já vem tocar aqui no Pofonjá, tem um Pofonjá que vai lá na Casa Branca, tem um que vai não sei onde. Aí eles estão se unindo, até esses afoxés estão ficando bons, porque esses afoxés, eu estou vendo uma aproximação, ogãs, ogé, todo mundo, e eles estão, acabam um ajudando, às vezes tem pessoas que vão lá no toque da afoxé, mas não tem uma casa que está... Um dia, o Rian falou, pô, nós botamos o telhado da mulher e depois tocamos o candomblé dela. Olha que aproximação bacana. Perdemos lá, quebramos, papai, estava os telhados, nós limpamos tudo e tocamos o candomblé, bota para frente, quer dizer, incentivou ela voltar, incentivou voltar a tocar, incentivou. Então, quer dizer, ele não é do axé, mas deve ter levado aquele grupo que tocou, bateram e... Nossa, e quantos candomblés a gente já contribuiu, já tocou, já cantou, e que eram de pessoas amigas, e que não é nem da nossa raiz, mas, pô, já que você está aí... Já que está aí, vambora, canta. Assim, eu acho que isso é que é o legal. O Ogã Kleber falou aqui na reentrevista dele exatamente isso, que ele entrou para o candomblé porque ele percebeu, ele notou isso, ele sente isso até hoje, que o candomblé é uma grande família. Esse sentimento de família, da solidariedade, por mais que a gente brigue, tem. A gente sempre acaba... Não, sim. Eu tenho visto essa Brasília, esses encontros afro, de liderança religiosa, incorporou uma coisa bacana, eles foram juntos, ali você vê Umbanda, você vê Mesa Branca, você vê como eles conseguiram fazer, e tentaram derrubar muita coisa com essa união, conseguiram derrubar muita coisa, muitas coisas que estavam presas. Hoje em dia você pode montar o candomblé, que não tem muita gente para te... A pessoa, vai ser uma macumba aqui? Já tem aquele olhar diferente. Agora o cara fala, não, eles vão tocar. Até pelos horários também que estão tocando mais cedo, antigamente atravessava um pouco os horários, mas agora tocam bem mais cedo, tem pessoas tocando 9 horas da manhã. Isso que é o fantástico do candomblé, que acaba se adaptando à realidade sem modificar a sua essência. Mãe botou, nós conseguimos trocar a matança para um meio da semana, para não ficar, para o candomblé não ficar pesado e nem cansativo para ninguém. E foi uma coisa que foi até o final, fazendo assim, a matança na quinta-feira ou quarta, e o candomblé se tocava sábado. Sábado só tinha mesmo para fazer as comidas do povo e ajeitar o barracão e começar o toque. E começava às 6 horas, 10 horas já estavam todo mundo já jantando e ir para casa. Quer dizer, chegava em casa meia-noite, ou então, como morasse próximo, 10h40, 11. Ou então tem pessoas que mesmo acabavam o candomblé, não vou ficar para jantar. Mas ia pela essência, como muitos até hoje, graças a Deus, vão pela essência, Oxalá, e gostar do candomblé. Esse aqui é bom. Eu tive o prazer de visitar a casa do Marcos, que foi uma das... Isso é para dizer que muitos anos que eu não ia na casa de ninguém. Então você vê que ele, citando porque você conhece, e aí eu queria sempre falar bem e queria um dia tocar nesse assunto, que a luta que ele tem pelo candomblé, o gostar do candomblé. Eu vejo ele assim, eu olho assim e falo assim, eu tenho esse ritmo, ele tem um ritmo, e vê a casa dele com aqueles filhos dele, com cada dedicação, às vezes quando ele fala, estou indo para o aeroporto, vida de pai de santo. Eu tenho uma felicidade quando ele fala, já vai. Mas ele viaja muito porque ele vai comer na casa dos filhos de santo dele, porque ele come. O senhor não tem noção do que aquele homem come. Não. É impressionante, é sério. Mas deixa isso para outra hora. Deixa ele presente. Porque lá no campinho não faz fumaça. Meu Deus.
Deus. É sério, o fogão dele tá do jeito que chegou. Chegou e tá ainda com plástico ainda. O forno sai em casa de urgência. É verdade, é verdade. Meu querido, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Gostei muito. Poxa, eu fiquei muito feliz também. De você ter vindo, de você ter dado esse relato fabuloso. A gente ainda tem certamente um monte de história para contar, mas eu queria que a gente encerrasse você dando aí não é conselho, uma dica. O cara que está chegando, a pessoa que está chegando hoje no Candomblé, como você chegou lá para buscar uma solução, o que ele deve esperar disso? Qual é Bom, como é que ele tem que chegar? Ao chegar, que é o mais necessário. Bom, eu fui um bom Iaô. Eu fui um bem pouco, mas então eu tirei para ser um bom Iaô. E fui até onde eu pude, cheguei meus 7 com um bom Iaô. É bom, eu não sei, aí a turma que vão verificar. Mas é a presença. Chegar no Candomblé, a presença. E fazer a pergunta diária, o que tem para se fazer? Não é que vou virar um escravo, vou virar aquilo. Não, é chegar e perguntar o que tem para se fazer. Não entrar em assunto. Primeira coisa que eu fazia era botar um avental e amarrar. E esperava. Dá a panela. Minha irmã falava, o Dani falava assim, dá a panela para ele. E eu, como bom mineiro, gostava de arear a panela. Realmente eu tinha. E a gente ficava, e depois daquilo ali passava-se a hora, vai se arrumar, garoto, vai botar uma roupa, porque já pode fugir, pode ir embora, bota esses meninos para tomar banho no beiro do sangue. Então, para mim, quem tem que chegar, chega com a humildade, não sabe, chegou ali, jogou em outro lugar, a minha qualidade é essa, não chegou, espera, que ali você vai ter tudo, porque senão você vai chegando num lugar já com tudo formado. Não, acho que não fica legal. Não resolve. Não fica legal. Você fica feliz de chegar e ir aprendendo cada hora o conhecimento. A cada minutinho que for passando, é um aprendiz. Não adianta você forçar, porque você não vai ter nada para dar depois na de 3, não vai ter nada para mostrar na de 7. Então, e o Candomblé demora muito, né? Demora muito, a vida toda, né? A gente fala, a gente era louco para ter de 7, já está com 21, então a gente chega a hora que já daqui a pouco está com 30. Então, humildade, é chegar e fazer, executar. Depois tem um descanso que fica e sair no outro dia, para mim é necessário. Não sai no mesmo dia. Certo. Fica para de manhã, pergunta o que tem que fazer, já ajeitou tudo. Também com os pais não segurarem para eles terem uma vida, para curtir o domingo. Claro. Para curtir o domingo. Mas é a humildade mesmo de chegar e esperar o que vai acontecer, porque dentro da roça tem coisas para se fazer. Tem coisinha, tem sempre a coisinha, não tem nada para ficar, não tem nada para fazer, tem sim. Se ficar lá, se você arrumar sua mala ou seu armário, tem coisa para fazer dentro do Candomblé, já está bom. Perfeito, querido, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo e que o Logumedé lhe dê muitos anos de vida e saúde. Axé. E essa alegria que você sempre carrega e contagia as pessoas ao seu redor. Muito obrigado, Nada a você. Tempos, hein? Tudo de bom. Tudo de bom.